Apocalipse 22, versículo 12 em diante. Diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito, a esposa, diz e vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma promessa. João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E quando Ele estava revelando o livro do Apocalipse para João, Ele disse: e eis que cedo veio. Isso aconteceu há mais ou menos 2.000 anos atrás, 1.700 anos atrás, essa revelação. E Ele falou: eis que cedo veio. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. Ele disse aqui, nessa profecia: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui está falando do galardão para a igreja, aqueles que trabalharam na obra do Senhor, aqueles que se dedicaram a fazer a vontade de Deus, buscar fazer, ganhar almas para o reino de Deus, aqueles que buscaram trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Tem um galardão preparado para cada um deles lá no céu. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o Senhor disse: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Muitas vezes nós ouvimos alguém falar: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sacrifício de Cristo nos dá a salvação. O sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário levou nossos pecados. O sacrifício de Cristo naquela cruz levou nossas maldições. Mas muitas pessoas, ou algumas delas, recebem Jesus como Salvador somente de boca e não recebem de coração. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que quando a pessoa crê, existe uma mudança. E essa mudança é uma mudança de desobediência para a obediência. A palavra de Deus, ela nos conta, meus queridos irmãos, a história do povo de Israel. A história do povo de Israel, diz a Bíblia Sagrada, ela nos serve como figuras, como ensino. Em Romanos 10:15 fala sobre isso. Ela serve-nos como ensino e exortação. O povo de Israel vivia no cativeiro do Egito. O povo de Israel vivia sofrendo angústia, depressão, oprimido pelos opressores do Egito. Eles passaram 400 anos sofrendo ali, na escravidão. O Egito, o pecado é um dos símbolos das opressões do Egito. Porque a palavra diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Quem continua vivendo no pecado é uma pessoa que é escrava do pecado. O escravo, ele não pode ser liberto por si mesmo. O povo de Israel era inúmeros. Tinha muitos homens e mulheres e crianças lá no Egito, mas eles viviam acorrentados, eles viviam oprimidos, diz a palavra de Deus, e eles viviam sendo tratados com dureza pelos açoites dos egípcios. E diz a Bíblia Sagrada que aquele povo que estava ali, angustiado, deprimido, é
é um símbolo daquelas pessoas que estão no mundo sofrendo sem Jesus. Quando as pessoas estão acorrentadas por Satanás, quando as pessoas estão escravizadas, a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus fala de feiticeiro, de fornicador, de homicídio, de idólatras, de qualquer que ama a mentira. Quem ama e pratica mentira. Quem ama e pratica mentira está sendo escravo do pecado. Quem ama em fornicação, a fornicação é o sexo fora do casamento. Quem anda em fornicação está sendo escravo do pecado. Quem anda realizando feitiçaria está sendo escravo do pecado. Quem anda matando as pessoas está sendo escravo do pecado. Como diz a palavra de Deus, quem comete pecado é escravo do pecado. E o povo de Israel estava sofrendo aquela escravidão e eles clamaram a Deus. Deus ouve o clamor do necessitado. Aleluia. Quando a pessoa que está sendo escravo de Satanás, quando a pessoa que está sendo escravo do pecado começa a clamar a Deus e falar: Deus, tem misericórdia de mim, Deus me liberta. Foi assim que o povo de Israel fez. Eles clamaram ao Senhor, e diz a Bíblia que o Senhor levantou um libertador chamado Moisés. O Senhor fala com Moisés e diz: Moisés, vai lá no Egito, porque eu vi um clamor do meu povo, um clamor do meu povo que está sofrendo, angustiado, oprimido pelos egípcios, e eu vou te enviar até o Egito para tu tirar esse povo e libertar este povo. Aleluia. Existe a possibilidade de libertação. A escravidão, ela não precisa ser constante, ela não precisa ser eterna, porque Deus, Ele enviou o libertador. Aleluia. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Não existe pecado que esteja tão pesado, não existe iniquidade que esteja tão terrível que o Senhor Jesus não possa libertar, porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus sempre vai estar acima do pecado. Aleluia. Quando nós nos colocamos debaixo da graça de Deus, ela nos liberta, ela nos transforma e ela nos afasta do pecado. Porque a palavra de Deus diz em João 8,36: que quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele povo foi liberto lá do Egito. A palavra de Deus diz, nós falamos até hoje sobre a 10ª praga, que na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, que Deus falou para Moisés falar para o povo matar um cordeiro ou um cabrito, macho de um ano, e assim eles comeriam assado, e o sangue passava nos umbrais da porta para proteger quando o Senhor viesse passar ali para matar os primogênitos. Via o sangue das ombreiras e das vegas da porta e passava por cima, porque o nome passo significa passar por cima. E diz a palavra de Deus, meus queridos irmãos e ouvintes, que naquele momento que o povo de Israel estava ali comendo aquele cordeiro pascal, ele estava recebendo Jesus como Salvador da vida deles. Porque ali o Senhor Jesus é o símbolo daquele cordeiro, e aquele que morreu naquela cruz do Calvário vai crer no seu sangue. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, quem recebeu Jesus como Salvador, está aceitando o sacrifício que ele fez naquela cruz do Calvário. Aleluia. E o povo de Israel ali estava recebendo Jesus como Salvador. E a palavra de Deus diz também em Coríntios capítulo 10, a palavra de Deus diz que o povo de Israel, além de receber Jesus como Salvador, eles foram batizados, tanto no Espírito, como eles foram batizados na água. Diz a santa palavra de Deus. Tudo é símbolo. Tudo é símbolo que serve para o nosso crescimento espiritual. Em 1 Coríntios 10, de 1 e 2, a Bíblia diz que o povo de Israel foi batizado em Moisés, e Moisés também ali estava simbolizando Cristo, porque Moisés foi o mediador entre o povo de Israel e Deus. Nós podemos ver na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele é o mediador da nova aliança. E diz a Bíblia aqui em 1 Coríntios 10, 1 a 2, que o povo de Israel foi batizado na nuvem e batizado no mar, nas águas. Aqui é o simbolismo do batismo com o Espírito Santo e o simbolismo do batismo nas águas.
Vemos aí, meus queridos irmãos, que aquele povo estava liberto do Egito, recebeu Jesus como Salvador, foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito, na nuvem. Aquela nuvem era o Espírito Santo ali sobre aquele povo. E diz a palavra de Deus. O que nós queremos falar nesta noite é que aquele povo que aceitou Jesus como Salvador, aquele povo que foi batizado nas águas, batizado no Espírito, eles receberam o mandamento do Senhor, a palavra de Deus, para que eles pudessem obedecer. E diz a Bíblia que o Senhor, Ele nos deu um espírito de obediência. E quando o Senhor falou aqui, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Aleluia! Para que você e eu tenhamos direito à árvore da vida, temos que guardar os mandamentos do Senhor. Obediência. Obedecer a palavra do Senhor. O povo de Israel, eles foram libertos do Egito. Mas diz a Bíblia Sagrada que aquele povo, ele desejou as coisas do Egito novamente. Aquele povo estava liberto, estava ali o Senhor dirigindo eles no deserto, porque nós vivemos aqui nessa terra, meus queridos irmãos, aqui é o deserto espiritual. Nós não chegamos ainda na nossa morada final. A nossa morada final é a Nova Jerusalém, que está lá no céu, aleluia. E enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que passar pelo deserto. Enquanto estivermos aqui na terra, passamos por lutas, provações, perseguições. Mas um dia chegaremos na morada final, porque quem está nos guiando é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que aquele povo, ele desejou a idolatria. Ele desejou a fornicação, não somente desejou, mas aquele povo praticou. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala aqui, na palavra de Deus, nos exortando, ele diz, olha, todas as coisas lhe sobrevieram como figura e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados nos fins dos séculos, para aviso nosso, é 1 Coríntios 10, 11. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: não vos façais idólatras como algum deles, conforme está escrito, assentou a comer e beber, levantou a folgar. Não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram no dia 23.000, e assim por diante. Então a palavra de Deus está falando aqui que o povo de Israel é um ensino para mim e para você, que a pessoa pode estar ali, recebeu Jesus como Salvador, foi batizada com o Espírito Santo, a pessoa foi ali batizada nas águas, mas precisa guardar a palavra de Deus. Quando o Senhor falou para a igreja do Apocalipse, uma das igrejas, ele disse assim: assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu guardarei vocês da hora que vai vir sobre o mundo, chamada grande tribulação. Devemos guardar a palavra de Deus. O Senhor está dizendo que nós devemos guardar o seu mandamento para que nós tenhamos direito de comer do fruto da árvore da vida. Amém? Diz a Bíblia aqui, no versículo em Números 21, 5, que aquele povo de Israel tentaram a Cristo. Como foi que eles tentaram a Cristo? Deus havia providenciado o pão que vinha do céu, o maná. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você, nós vivemos não somente por causa do pão que nós comemos, mas nós vivemos por causa da santa palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida, amém? Ela traz saúde, ela traz vida, a palavra de Deus. E aquele povo de Israel, em Número 21, 5, diz que eles rejeitaram o pão. Eles rejeitaram o pão que Deus dava para eles. Você pode ler aí, é no 21, 5. O povo rejeitou o pão. O povo ele começou a clamar: Moisés, nós vamos morrer aqui no deserto. Moisés, e nós temos somente esse pão vil. Chamou o pão de vil, o pão que Deus estava dando para eles. Isso aí, eles tentaram a Cristo. Mas Deus, Ele
certo esse povo. Você pensa assim, Deus, somente 2 pessoas chegaram na terra prometida, somente Caleb e Josué chegaram na terra prometida, os outros que saíram do Egito morreram no meio do caminho, somente os filhos deles entraram na terra prometida, os que estavam no Egito sendo escravos morreram no meio do caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos e irmãs, em Números 14, 22 e 23, que Deus havia chegado no limite. Deus falou para Moisés: Moisés, esse povo já me desobedeceu 10 vezes. Por isso eles vão morrer no meio do caminho. Eles vão morrer no deserto e não vão entrar na terra prometida. Porque 10 vezes eles já desobedeceram. Então vemos aí o que? Deus dando a oportunidade para o povo. Vinha a obedecer a Ele. Deus, Ele dá a oportunidade para nós obedecermos a Ele. E nós precisamos entender isso. Que para entrar pela porta na Santa Jerusalém, para comer do fruto da árvore da vida, precisamos estar em obediência à palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele falou em Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E Ele disse assim, muitos me dirão naquele dia, expulsando o demônio no teu nome, fizemos maravilha no teu nome, curamos no teu nome, e eu vou falar abertamente para eles, afastai de mim aqueles que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. Porque o Senhor Jesus, Ele viu este mundo justamente para nos libertar do pecado, livrar do pecado. E se eu não estou livre do pecado, eu preciso buscar essa libertação. E essa libertação eu só encontro em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa libertação só encontramos nele. Se você vive em pecado, você precisa buscar essa libertação. Porque o Senhor Jesus, Ele liberta verdadeiramente. Porque para você entrar no céu, você precisa ser uma nova criatura, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, em verdade eu digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você é uma pessoa que pratica mentira, você é escravo do pecado. Se você é uma pessoa que anda cometendo mentira, praticando e cometendo mentira e aceitando mentira, você é escravo do pecado. Não foi libertado pelo Senhor Jesus Cristo. Então não podemos nos enganar. Jesus já está voltando. E aqueles que estiverem preparados vão subir. E aqueles que não estiverem preparados não vão subir. Devemos buscar a cada dia nos santificar. Porque o Senhor Jesus, Ele falou aqui, o justo continue ainda injusto. O sujo continue ainda sujo. E quem é justo continue sendo justo. Ele está dizendo aqui, e quem é santo, seja santificado ainda. Você é santo, se santifica ainda. Se você está sujo, busque a limpeza, porque nós podemos nos limpar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Porque aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus, têm direito a entrar pela porta e direito de comer o fruto da árvore da vida. Amém? Irmãos, não vai ter outra oportunidade. Jesus não voltou ainda, mas não vai ter outra oportunidade. Hoje é o tempo da preparação. Hoje é o tempo da santificação. Hoje é o tempo da obediência. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou a obedecer. Quando Ele disse assim, Ele estava ensinando a oração para os seus discípulos, Ele disse, quando você orar, você ora dessa forma. Pai, santificado seja o teu nome. Seja feito a tua vontade, aqui na terra, como no céu. E muitas pessoas querem fazer a sua própria vontade. Muitas pessoas querem falar o seguinte, eu acho que isso não está errado. E a palavra diz que está errado. Eu acho que isso está certo. Essa pessoa está querendo fazer a sua própria vontade.
E dessa forma, essa pessoa continua sendo escrava do pecado. A pessoa só é liberta do pecado quando essa pessoa se coloca debaixo da palavra de Deus. Quando essa pessoa diz assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero obedecer a tua palavra, essa pessoa está liberta do pecado. Porque o Senhor Jesus veio libertar da desobediência. E quando obedecemos a palavra de Deus, nós estamos libertos do pecado. Aleluia.